Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que era da sinagoga, chamado dos libertos, dos cerineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutia com Estevão, e não podia resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subordinaram homens que dissesse: temos ouvido este homem preferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Levantaram uma grande calúnia contra Estevão, pagaram, subordinaram propinas para que fosse até os sacerdotes, até o sinédrio, e dissesse que Estevão estava pregando contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciões e os escribas, e investindo o arrebataram, levando ao sinédrio, apresentaram testemunha falsa que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Então eles apresentaram testemunhas falsas. O sinédrio recebeu acusações que Estevão estava pregando contra Moisés e contra Deus e contra o lugar santo. E Estevão nada disso fez. Mas quando alguém quer lhe destruir, tira até recurso para pagar a propina, para levantar falsas testemunhas. Mas o Deus do céu é um Deus justo, que todos nós iremos prestar conta diante do tribunal de Deus por aquilo que nós fazemos de injustiça contra alguém. Eu creio, porque temos ouvido dizer que esse Jesus o Nazareno destruiria esse lugar e mudaria os costumes que Moisés nos ordenou. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Todos acusando, todos testemunhas falsas acusando Estevão. E Estevão ali até então permanecia calado, porque é igual diante de um tribunal do juiz, é dado a falar o acusador, depois a defesa. Então vai chegar o momento que Estevão vai falar. Até aqui, Estevão estava sendo acusado. Tudo mentira. Como diz uma irmã aqui na igreja, tudo arrumadinho. Pessoas mau caráter. Então, quando olharam para Estevão no sinédrio, ali todos reunidos acusando, o rosto dele era como se fosse o rosto de um anjo, a presença. Então a ele perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Então Estevão respondeu: varões, irmão, pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, porquanto estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Arão. E a ele disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Arão. E dali, com a morte do seu pai, Deus trouxe para
esta terra em que vós agora habitais, nela não a ele deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar a ele a posse dela, e depois dela a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seria escravizados e maltratados por 400 anos. Eu disse, Deus julgaria a nação da qual foram escravos, e depois disto saíram dali e me servirão nesse lugar. Então a ele deu a aliança da incircuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia de Isaque. Procedeu Jacó, e destes os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam para o Egito, mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo a ele também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a sua casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito. Em Canaã houve grande tribulação, e os nossos pais não achavam mantimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, e 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, ele também, nossos pais, e foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali compraram a dinheiro aos filhos de Amar. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, e até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a injetar seus filhos para que não sobrevivesse. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa do seu pai, porquanto foi exposto à filha de Faraó. O recolheu e criou com seu próprio filho. Criou como se fosse seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e em obras, porquanto contemplou 40 anos. Veio a ele a ideia de visitar seus irmãos e os filhos de Israel. Vendo um homem tratando insultamente, tomou a ele a defesa e vingou o primogênito, matando o egípcio. Moisés, quando viu maltratando pessoas da sua linhagem, da sua tribo, pessoas que era da sua família, ou ali
que pertencia a onde ele nasceu, pegou o egípcio e matou, vingando. Vendo um homem tratando injustiçadamente, tomou a ele a defesa e vingou o primogênito, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que os seus irmãos entenderam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurava reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmão, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso quereis matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? Estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde ali nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu a ele no deserto do monte Sinais um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-lo. Disse a ele o Senhor: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e decidi para libertá-los. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram, reconheceu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe libertador, com a assistência do anjo que a ele apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi Moisés que disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. E este Moisés que esteve na congregação no deserto com um anjo que a ele falava no Monte Sinais, e com os nossos pais, o qual recebeu a palavra vivas para nos lá transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: fazemos nós deuses que vão adiante de nós? Porque quanto a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que a ele aconteceu. Naqueles dias fizeram bezerros e ofereceram sacrifício aos ídolos, alegrando-se com as obras das suas mãos. Fizeram uma imagem em forma de bezerro, dizendo que era um Deus. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da malícia celestial, como está escrito no livro dos profetas: ó casa de Israel, porventura me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos? E acaso não levantaste o tabernáculo de Moleque e a estrela do Deus Refane?
figuras que fizeste para as adorares? Por isso, vós desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre os nossos pais no deserto, como determinaram aqueles que disseram a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, com José, tendo recebido, o levaram, porquanto tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus, e a ele suplicou a fecundidade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão que a ele edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casa feita por mãos humanas, como diz o profeta? O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi, porventura, a minha mão que fez todas essas coisas? Homens de dura cerviz, incircunciso de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, também vós o fazeis? Qual dos profetas vossos pais não perseguiram eles, mataram, os qual anteriormente anunciava a vinda do justo, do qual vós agora vos tornasse traidores e assassinos? Vós que recebeste a lei por ministro de anjos e não aguardaste a defesa de Estevão. Mesmo assim, ele foi levado à morte. Foi morto apedrejado. Saulo estava lá e ele viu isso tudo.